Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. E hoje nós vamos falar sobre um inimigo invisível que sabota aí o seu sucesso. Nós vamos te colocar aqui pontos importantíssimos, porque isso pode estar aí te travando, te deixando aí numa situação complicada. Nós já estamos quase na metade do ano e se você não saiu ainda do lugar, fica muito complicado ter resultados. Eu quero te ajudar aqui hoje falando desse inimigo que com certeza pode estar te atrapalhando aí. E olha só, o que te trava não está fora de você, está dentro de você. É algo que de fato pode estar te prejudicando aí. Você sabe muitas vezes o que precisa fazer, você tem até seus objetivos muito bem definidos, às vezes, isso não é comum, mas pode ser que aconteça, mas aí a situação não desanda, a situação não avança, você acaba ficando aí no mesmo lugar e o maior inimigo que pode estar te acontecendo aí é a autossabotagem. E eu vou te apresentar aqui 10 sinais que você pode estar se autossabotando e isso rompendo aí a sua necessidade de avançar, a sua lógica de avançar. Então fica ligado com a gente aqui que esses 10 pontos, e aí você já vai anotando se está tendo ou se não está tendo, ou se você não sabe e vai investigar, então você já vai fazendo aí um autodiagnóstico. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a trilharem caminhos melhores, tendo melhores resultados de forma imediata. Vamos então ao assunto de hoje. O primeiro sinal que você está se auto-sabotando é a procrastinação constante. Eu tenho uma definição muito forte do que é procrastinação. Procrastinação é aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas você acaba deixando para depois. Então você muitas vezes tem o teu objetivo bem definido, você tem o seu plano bem definido, só que você vai adiando isso, você vai procrastinando. E procrastinando não é preguiça. Procrastinar é quase uma patologia, é uma doença que você vai se acostumando e gerando um hábito nisso. E aí muitas vezes está atrelado a medo, muitas vezes está atrelado a você não gostar de fazer uma determinada atividade. E aí o que você precisa fazer, e o que eu recomendo é comece pequeno, comece ali devagar, comece de uma forma mais sem tanta cobrança, vamos dizer assim, apenas comece. E aí você vai ver que quando a roda gira, você entra num fluxo e aí muitas vezes se torna até seu melhor dia. Isso acontece com a gente aqui também. Muitas vezes eu estou procrastinando. O que eu faço? Não, eu vou começar a fazer algo muito simples, onde me dá conta de fazer aquilo e eu começo a desenvolver, começo a avançar e se torna o dia mais produtivo. Então a procrastinação é um bom sinal que a gente está se auto-sabotando. Outra autossabotagem é a questão do perfeccionismo, que nos paralisa. Eu sempre fico querendo fazer uma revisão, eu sempre fico querendo fazer algo a mais antes de lançar. Você nunca vai estar pronto o suficiente, isso é fato, a gente tem que ter essa clareza, temos que ter esse entendimento. Então, muitas vezes é importante você lançar algo, você criar algo que você vai conseguir aprimorar, você vai conseguir melhorar aquilo com as informações que você vai ter durante esse processo. Nada vai ser perfeito, então cuidado em ficar tendo muito a necessidade de ficar as coisas no papel, o eterno planejamento. Então reflita, você está preparado ou você está se escondendo de se expor? Muitas vezes você está com medo de se expor e isso está sendo traduzido, né, de uma forma de perfeccionismo. Então cuidado com isso. Outro sinal importante é a comparação e o medo de falhar. São dois pontos aqui que podem estar acontecendo. Muitas vezes você não quer se expor, são dois ladrões de energia aqui, tá? É onde se você não ficar atento, você também vai deixar de fazer. Se expor, há sempre aquela questão de comparar, mas será que você está se comparando com o momento certo? Sempre tem que estar se comparando com uma necessidade que faça sentido, né? Não adianta nada você se comparar com alguém que já está no mercado, que já tem sucesso ou coisa do tipo, ou com empresas, né, que já estão avançadas. Você tem que se comparar com você mesmo. Como é que você está em relação a ontem? Hoje você tem que ser melhor que ontem e amanhã você vai ter que ser melhor que hoje. Essa é a verdadeira comparação que precisa acontecer. E o medo de falhar, a falha, ela faz parte do processo de aprendizado, ela faz parte do processo de buscar a melhoria, de buscar a perfeição. Então ela faz parte do progresso, a falha. Quanto mais cedo você falhar, melhor, porque você vai conseguir
reformular aquilo que você está tendo ideia e melhorar aquilo que você acredita que está sendo perfeito. Então, a sua única comparação, vamos finalizar aqui, né, é com você mesmo, e falhar faz parte do processo. Outro sinal que acontece são desculpas, são a fuga são fugas disfarçadas muitas vezes. Você fica se justificando o tempo todo, não estou no momento certo, tem muita falta de tempo, tem falta de dinheiro, não empreendo porque isso, eu não empreendo por causa daquilo, então você fica dando desculpas, né? Eu até falo que é DJ, né? Desculpas e justificativas, tá certo? Então pare de ficar dando desculpas, comece apenas. E cuidado com as fugas, né? Você muitas vezes está dando desculpa e acaba fugindo para outras situações onde te deixa mais confortável. São as redes sociais, são os entretenimentos, né? Acaba isso te anestesiando muitas vezes, te deixando confortável. Mas o que acontece? Você não está avançando. Então você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem que estar sempre se perguntando: o que eu estou fazendo está me levando ao meu desejo, ao meu objetivo que eu defini? Basta você fazer essa avaliação todos os dias. É o que eu faço. Muitas vezes eu estou me pegando aqui na fuga de uma situação e eu faço essa avaliação constantemente e eu já volto para os meus objetivos. Eu olho para os meus objetivos, cara, eu não estou avançando. Então nós temos que fazer atividades que precisem avançar em relação ao objetivo. É ser muito honesto com você mesmo. Outros dois pontos importantes: convívio tóxico e desistência precoce. Tem uma frase que eu adotei, né, com pessoas que eu sigo dentro da neurociência, que eu curto muito esse assunto hoje em dia, que é o ambiente. O ambiente, ele é determinante para você. Então, o ambiente que você vive hoje, ele tem que te ajudar a levar para o seu objetivo. Senão, vai te dar autossabotagem. Vou pegar aqui um exemplo bem grotesco mesmo. Se você quer parar de fumar, você não pode viver com pessoas que querem continuar fumando, porque elas vão te provocar o tempo todo e nem é de forma intencional, é de forma muitas vezes sem a menor importância com relação a você. Mas se você quer de fato modificar, se você quer de fato criar algo, você tem que estar aonde pessoas que já fizeram, né, aquilo que você tem tanto sonho, já fizeram alguma vez, tá certo? Então, o ambiente ele é muito importante. Ele te ajuda, ele te alavanca ou ele te destrói. Então, avalie sempre isso. Mas Marcelo, é a minha família. Infelizmente, você vai ter que tomar decisões. Faz parte desse processo tomar decisões. E aí você vai ter que enfrentar isso. Outro ponto é a desistência precoce. O que significa isso? Aqui a palavra correta é persistência. Na primeira dificuldade você já desanima, já desiste. É complicado, né? Cuidado com essa intenção, muitas vezes, que você está colocando. De fato, você quer, de fato, esse objetivo que você definiu? Porque se você desiste facilmente, convenhamos, né? Você é uma pessoa fraca, tá certo? Então, cuidado com isso. É importante ter persistência, é importante entender o momento correto, é importante saber que os problemas irão acontecer, que as dificuldades irão acontecer, que os problemas, né, eles muitas vezes não são mapeados no planejamento e que isso faz parte do processo. A persistência ela é importantíssima, juntamente com o ambiente positivo para te alavancar. Eu me lembro que dentro da meia maratona que eu fiz, eu tive um grande problema e eu tinha duas opções: ou seguir em frente ou, né, desistir. E foi um problema, assim, vamos dizer assim, grave, mas, né, entre aspas, eu tinha que continuar porque fazia parte do meu planejamento e aí fui com essa dificuldade mesmo e no final eu fiquei muito feliz de ter concluído. Outros sinais aqui, os dois últimos sinais, a própria autossabotagem, muitas vezes, isso acontece conosco também, sempre, né? Tudo que eu estou contando aqui para vocês, muitas vezes a gente passa por isso, mas qual que é a diferença, né? Hoje eu estou te dando clareza, hoje eu estou te mostrando que isso acontece, que isso faz parte. A gente já tem essa clareza. Então fica muito mais fácil a gente se diagnosticar e sair dessa situação, tá bom? Então aqui são dois pontos que acontecem com a gente. Aliás, os 10 pontos aqui acontecem com a gente muito fortemente, só que com a clareza a gente sai rapidamente dessa situação. Muitas vezes você está próximo de atingir o sucesso e aí você se sabota, porque muitas vezes você acredita que não merece conquistar aquilo, que você não merece ter aquilo, e muitas vezes isso é inconsciente, tá certo? Então, por isso que é importante a gente se autoconhecer, a gente se auto-entender por que você está tomando decisões, por que você está falando tais coisas, por que você está negando muitas vezes algo que já está próximo de acontecer. Então é importante você entender sempre esse cenário dentro de você, certo? Então avalie sempre essas questões no teu dia a dia.
que é a autossabotagem, você está próximo de atingir, e também as crenças que você tem dentro do seu cenário aí, e no fundo é aquilo que você acredita que vai determinar o teu sucesso. Para isso você precisa romper, né, um ciclo de muitas vezes aí com decisões, com situações que já aconteceram na sua vida, então é muitas vezes difícil, né, tomar decisões, muitas vezes é difícil você avançar, mas você tem que romper com o teu passado, você tem que romper com as suas crenças, e aí para isso você precisa de muito autoconhecimento. Rompa esse ciclo, assuma o controle da tua vida, entenda que você acaba fazendo esses 10 pontos aqui que a gente colocou e que você se auto-sabota assim de forma silenciosa. Eu sempre tenho uma frase o seguinte: é melhor você assumir do que você ficar negando, porque a chance de você sair desse cenário é muito melhor. Okay? Eu não estou dizendo para você assumir de qualquer jeito, eu estou dizendo para você, porque quanto mais você nega, mais tempo você vai demorar para sair dessa situação. É quando você está de fato culpado, se você ficar negando, você vai demorar mais para que a situação ela se estabeleça de uma forma melhor. A mudança não acontece aí fora, ela acontece dentro da gente. Por isso que eu estou te falando isso, por isso que eu estou te colocando dessa forma. Qual que vai ficar a lição de casa para você? Avalie os 10 pontos, verifique onde que você de fato tem, se você tem uma situação alta, média ou inexiste no seu dia a dia, comece a se observar, comece a fazer uma auto-observação no seu dia. Durante uma semana, você consegue visualizar esses 10 pontos rapidamente. E aí, se você identificar, tenta já gerar ações para você poder melhorar, ações imediatas, ações a longo prazo, tá ok? Planeja isso, curto, médio e longo prazo, coloca isso num plano e ação, tá ok? E aí você vai conseguir melhorar, eu tenho certeza disso. Obviamente que tem que executar o plano, não adianta deixar ele parado aí dentro da gaveta ou dentro do computador. Se você tem alguma dúvida, você manda uma mensagem pra gente. Se você gosta aqui desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, se não está inscrito, que toda semana a gente atualiza aqui com conteúdos novos. E se você quer algum conteúdo em específico, é só mandar uma mensagem aqui que eu vou estar lendo e providenciando esse conteúdo, se tiver dentro do nosso contexto aqui. Se você quiser uma ajuda com muito mais propriedade, é só entrar em contato que a gente vai fazer um diagnóstico aí com você, para que a gente entenda o seu momento, que você consiga aproveitar melhor aqui dos nossos trabalhos. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas também. Quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.